tá aqui, ó. Quem disse que ela não vinha? Tirando aqui, derrubei o microfone. Vai lá também, isso. Tá bem? Como é que você tá? Eu tô ótima, e você, Emílio? Você sabe o que aconteceu, né? Desagradável. Os caras do Charlie Brown invadiram a pra cidade. você ver o péssimo prestígio que eu tenho, né? Só me chamam porque foi cancelado e porque eu moro aqui do lado, né? Mas É o CEP, o critério é o CEP. Não é. A vida nunca é o que você planeja. Sim. a oportunidade. Isso é a pior coisa da vida. Você faz um plano, Deus fala, haha, trouxa. Só que aí o que acontece? Vim aqui hoje a mulher do Léo Lins. Aí arregou. Ficou com medo. Quem é esse, Léo Lins? O Léo Lins é o que foi cancelado por causa da piada lá do Da ACD. da ACD. desconheço. Aí ela vinha, tá, não sei o quê. Aí eu falei, não, nós vamos perguntar assim, ampassando, porque ela vai fazer filme e tal, não sei o quê. Arregou, falou, não vou me expor. Eu não vou me expor porque tal. esses tóxicos. Tem razão, né? Tem uma certa razão. Mas aí... Falou, tenho mais o que perder do que a ganhar. Mas aí o que acontece? A Paulinha falou, eu vou trazer algo sensacional. A Tamé, eu falei, vai trazer porque mora aqui do lado. Isso. Putz, nem Uber E paga. que bom que eu não tinha nenhum compromisso agendado, né? Porque a vida é muito corrida. Exatamente. Então a Paulinha é uma oportunista. Não é? Ela abre pelo Não, bom, mas no né? bom sentido. O bom técnico é bom que você traz saber um isso, bom porque eu jogador. acho que ela ligou pra você e falou, querida, que saudade. 8 da manhã. Oi, sua linda. Oi, adoro sua você. linda. Você tá bombando Mas no nós Insta. gostamos de você também. Ai, obrigada, E Emílio. você tem o seu curso, que é sensacional. Exatamente, esse convite veio a calhar, porque semana que vem eu vou estar lançando já a 3ª turma do meu curso. Qual que é a minha câmera aqui, né? Isso. O Justiça e Corrupção, que é um curso para leigos, para qualquer pessoa. Pode ser estudante de direito, pode ser jornalista, pode ser qualquer profissão. E eu não ia lançar esse ano, porque é bem trabalhoso, que eu faço lives semanais toda semana com os meus alunos. 6 lives, tirando as dúvidas, né? Mas, como é um período agora muito delicado, que é da pré-eleição, é importante que as pessoas tenham elementos, tenham conhecimento, tenham informação sobre política, sobre justiça, para fazer uma boa escolha na hora de votar. E para ter conhecimento também, né? Porque o brasileiro agora está muito interessado na política. Vê, alguns anos atrás esse programa aqui era só humor, né? Só brincadeira, esse só não. bobagem. O programa de papai. Era outra pessoa. Era papai que fazia. Zurita, aquele. O pai do Emílio. Meu pai fazia um programa sexista. Ultrapassado. Machista. Tinha mulheres de mau gosto. Mulheres nuas, anões. Papai me Muitos expulsou anões. de casa. Sim. Papai me expulsou de Agora casa. é mais elegante. E hoje eu estou aqui tentando fazer um programa. Limpar a imagem dele. Uma reparação. Tá uma certo. reparação. Eu acho isso importante. Então, Tem por isso que piada que não faz a gente tenta de uma maneira assim descontraída levar informação. Sim, Agora As continua pessoas. com as brincadeiras, né? Com humor, também continua com umas bobagens também, né? Humor reconstruído. Mas tem política, tem o Superman que informa todo o meio jurídico e político, o Conrado, né? Sucesso. Pessoas que dão uma credibilidade assim pro Sim. programa, E você né? também. E você também. Claro, por isso que eu vim aqui pra falar do meu curso, porque os ouvintes, quem está assistindo, tem interesse na política, quer saber o que acontece, se o que o STF decide está certo, se não está certo, por que o Lula foi solto, várias questões que é de interesse de todo mundo, né? Então, para quem quer aprofundar um pouquinho mais conhecimento sobre direito, sobre política, a semana que vem eu vou lançar a 3ª turma do meu curso Justiça e Corrupção. É só entrar no meu site, tamedanelon.com.br, ou no meu Instagram, que dá para clicar no link da bio, já é direcionado exatamente essa tela, que tem as informações, né? Mas estou à disposição para falar também sobre questões jurídicas. Assuntos factuais? Factuais jurídicos, sim, estou à O que você disposição. achou do Marcos Valério, dessa história aí de ligar o PT com o PCC? Olha, essa questão é bem preocupante, né? Ele fez uma colaboração premiada chamada, né, delação premiada. Então, quando alguém faz uma delação, não basta a palavra da pessoa, não basta o investigado falar, o réu acusar alguém, ele tem que trazer provas, ele tem que reconhecer a sua participação nos crimes, não basta ele apontar o dedo, ele tem que dizer, olha, eu fiz isso, eu corrompi a pessoa tal, indicar todos os envolvidos e trazer evidências, trazer provas. Então, quando é assinado um acordo de colaboração, quando é celebrado uma delação, é porque ele já trouxe provas, seja para o Ministério Público ou para a polícia. Então, a delação já foi homologada pelo STF, porque o juiz faz essa análise, né? Se é voluntária, se é legal, se está de acordo com a lei. Então, a partir do momento que o STF homologa, tudo leva a crer que é verdade o que ele está dizendo. Há muita plausibilidade nessa ligação, nessa possível ligação entre o PCC... Você acredita na justiça?
Olha, Emília, Pensou, hein? Pensou, olhou pra cima. Pensou, olhou pra cima. Eu lembrei do Batman. Pensou e olhou para cima. Você que A é do brasileira. Ministério Público. Você é do Ministério Sou do Público. Ministério Público Federal, sou procuradora da República, sou uma mulher da Justiça, né? Eu tenho que acreditar, a gente tem que acreditar na instituição Justiça. Mas, ultimamente, nós vemos muitas decisões que são contrárias à lei, contrárias à Constituição, que geram uma insegurança jurídica que fica difícil de explicar. Por exemplo, no meu curso, né? Eu tenho uma aula que é sobre o inquérito das fake news, né? O inquérito do fim do mundo e sobre o caso Daniel Silveira, né? Mas antes disso eu tinha explicado sobre o Poder Legislativo que os membros do Legislativo, eles têm imunidade parlamentar, eles são invioláveis em suas opiniões, palavras e votos. Tudo isso eu expliquei para os alunos. Na semana seguinte, ele é preso pela palavra. Então, é complicado essa questão, porque a gente está vivendo uma insegurança jurídica. Assim, por maior respeito que eu tenho ao Supremo, aos ministros da Suprema Corte, mas muitas vezes eles decidem contra a Constituição, eles decidem contra a legislação. Então, é difícil falar, eu acredito ou não acredito. Depende, tem juízes que são muito bons, que são técnicos, que se pautam na lei, na Constituição e aos autos. Tem outros que a gente já fica meio na dúvida. Mas é importante que a justiça seja restabelecida e que os ministros do STF voltem a ser como era no passado, onde eles aplicavam a Constituição apenas, não ficavam dando entrevista, não ficavam participando de simpósios políticos. Uma coisa é um ministro do STF, na qualidade de professor, participar de uma conferência, eu também dou palestra, não tem problema algum. Agora, quando você mistura o jurídico com o político, isso é perigoso. E o próprio Ives Gandra Martins diz que a Suprema Corte se tornou uma corte jurídica, virou uma corte política. Então isso é muito preocupante, ainda mais com eleições em breve. Mas tem muitos países que tem, né? Que eles têm são tipo uns São Roberts. Aparecido. Tem bastante. Tem. Não é só aqui, não. É um breakzinho pra rede? Yeah. Só um breakzinho. Rápido. Fácil. Doutora Tameia está aqui. O Instagram dela, sensacional. Tem fotos pessoais. @Tameia. Tameia, pra você que está no rádio, é THAMEA. Tameia. Danelon. Tameia Danelon. Tá bem falado? Tá bonito, Danelon. né? Tá. Danelon. Difícil o nome. É difícil. Tameia Danelon. Eu lembro que eu completei 100 mil seguidores aqui no Pânico. Eu vim aqui, acho que em agosto do ano passado. Hoje a gente vai bater 200. Eu tava com 99, bati 100 mil, né? Muito bem. Então vamos para o break rapidamente e a gente volta já no rádio. Vai lá, Reginaldo. E continua na TV. Você vê que você tem que fazer Faz um kill. um esquema. O que você quer? Café? Água? Uma água, por uma favor. água, Dê. Pô, traz água aí. Posso Dedê. fazer uma água com limãozinho. Olha lá o professor. Olha quem tá aí, ó. Senta aí na mesa. Senhores. Põe uma cadeira aqui pra ele, ô. Pô, Do daqui ladinho a do pouquinho Superman. hoje. Tá Hoje no fininho, mais um mais um podcast. podcast. Mais um podcast. Na sequência teremos ele. Quem? Conrado. Fernando Conrado. Vocês vão falar sobre qual era o assunto? Tem política, vários tem vários assuntos. assuntos Vida. partidários. Sobre a vida. Hein, Eu posso doutora? fazer uma pergunta pra Tameia? Eu vou dizer um negócio pra você. Depois. Eu acho que no mundo inteiro as leis são feitas para os pobres. Eu acho que os poderosos, com raras exceções, nunca se ferram. A lei é feita para os fracos. É, lógico. Posso... Na parte Não. penal, você diz? É em geral. Eu não acho que seja feita Em só geral. para prender os pobres, nada disso. Mas o que a gente testemunhava antes da Lava Jato, antes do Mensalão, era isso, né? Que quem era preso, quem ficava nos presídios, eram pessoas mais pobres, Quem né? está na cadeia é pobre. soltou todo mundo, Soltou né? todos da Lava Jato. Então, Ah, mas o Palocci- Lava Jacks. O Palocci falou, eu roubei, tá aqui Assumiu. o dinheiro. Assumiu. Eu confesso. Então, Nem nada. esse é o grande problema da justiça, né? Porque com a Lava Jato mostrou que é possível encarcerar pessoas poderosas, seja com poder político, poder econômico. Mas tem que manter na prisão. Réus colaboradores que confirmaram que pagaram propina, participaram de esquemas fraudulentos, que devolveram milhões. Já foi devolvido mais de 6 bilhões para a Petrobras. De onde veio esse dinheiro? Veio da corrupção. óbvio. Então, quem nega a Lava Jato, quem diz que não existe, não tá falando a verdade, né? Agora, muitos foram presos, os maiores donos de construtores do Brasil e do mundo. Agora está todo mundo solto, só o E Cabral. mais rico do que estava. E melhor do que se ele não tivesse roubado. Isso aí. Os JBS eles vieram do nada. Construíram um império
roubou, a multa é menor do que o roubo, ou seja... Valeu a pena. Valeu muito. Vale a pena roubar. Business é bom. Vale. Exatamente. Não sei se vocês lembram que quando os irmãos O crime Batista... compensa. No Brasil, Infelizmente, o crime compensa no Brasil. mas não adianta No infelizmente. Brasil Você compensa. que é da justiça. E não resolve E fala o que infelizmente, imagina nós. Como a gente tá triste. Não, mas a população tem que saber a situação que a gente vive. Por isso que esse meu curso eu ensino o que pode ser feito para mudar. Porque a gente tem que mudar a legislação. Tem que aprovar urgentemente a prisão após segunda condenação. Condenação em segunda instância. Porque para ser um país sério, as leis têm que ser sérias. E nos Estados Unidos, a pessoa condenada, ela já sai da audiência presa, que nem filme. A gente assiste filme, a pessoa condenada já vem com algema, tá? Na França também, primeira instância. Nos demais países democráticos, segunda instância. Foi condenado em primeira instância, recorreu. Condenado em segunda, cadeia. Agora aqui no Brasil, 4 instâncias, é o único país do mundo. Mas na Itália também. Mãos limpas. Ah, a Itália também. A Itália ficou... A bolaram, a Itália é muito parecida com o Brasil. Sim. As corrupção, o sisteminha. Sim. É um sisteminha Mas lá italianinho, querido. É máfia também. A Itália é Corleone. Operação Mãos Limpas, né? Operação Mãos Limpas é muito semelhante com a Lava Jato. É, quando começou com o apoio popular, né? Também dizia respeito ao desvio de petroleiras, né? E depois que aconteceu? Então, mas veja que curioso. Todo mundo foi solto e a gente tinha esse medo que acontecesse a mesma coisa aqui no Brasil com a Lava Jato e aconteceu, né? E os juízes acabaram mortos ainda, muitos Sim, deles, né? exatamente. Aqui é perseguido, né? Meu amigo, meu colega Deltan é processado para ter que indenizar o ex-presidente Lula. Então, assim, O que você acha do caso do Moro? Assim, ele conduziu bem? Conduziu, ele foi um excelente juiz. Eu já conheci o Moro quando ele do Banestado, então ele era uma figura conhecida quem era da área, uma pessoa técnica, as primeiras colaborações premiadas que foi ele que homologou. Então ele sempre foi muito respeitado, foi um excelente Mas foi juiz. traíra, né? Não pode falar do Banestado que ele pega pilha. Olha, eu acho assim, acho que foi um erro estratégico, ele não tem na minha opinião, né, saindo um pouco do jurídico, ele não pisou tem... na bola. Eu acho que ele pisou na bola, Na política. Mas quando ele saiu quando ele saiu de ser juiz para ser ministro? Não, ou quando ele deixou o ministério? Essa fase eu acho que ele foi ministro. Ele entrou como ministro, aí ele se deslumbrou. Sim. E aí ele Entrou com boas se intenções. ligou ali com A mosquinha do poder. Mosquinha do poder, ó, vem pra cá, a gente dá o... Vem pra cá, Mourinho, vem pra cá que você tem... Só não pega um copo Eu do acho gelo. que não, pra porque cá, para um operador do direito, ser ministro da Justiça é um dos mais altos cargos, né? Sei, então ele mas- poderia ter continuado, se ele quisesse poder. Não é o perfil dele, ele é uma pessoa Não sei. humilde, ele é discreto. É assim, eu trabalhei com Agora, ele. a senhorita defende bolsopetismo, né? Eu queria fazer uma pergunta na questão do seguinte. A senhorita bolsonarista, né? Todo mundo sabe disso. Não adianta dar risadinha, não, porque é verdade. Agora, eu queria saber da questão da Lava Jato. Quem acabou com a Lava Jato? Foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que acabou com a Lava Jato, que a senhora tanto defende e ainda vai votar nele. Eu queria que a senhora respondesse isso, por favor. Ó, primeiro, para deixar bem claro que eu não posso exercer atividade político-partidária, Certo, tá? tá bom. Então, não sou bolsonarista, não sou morista, não sou lulista, não sou nada, tá? Mas, enfim, sou loira. Mas, enfim, o que acabou com a Lava Jato foi uma união de esforços, tá? Começou com o STF. Começou no Legislativo, quando o Legislativo começou a aprovar legislações contra o combate à corrupção, que não aprovou as 10 medidas contra a corrupção, que não aprovou o pacote anticrime no que se referia a endurecer a lei, e começou a aprovar crime de abuso de autoridade, que era voltado só contra juízes e membros do Ministério Público. Começou aí. Segundo o STF, quando começou a soltar as pessoas que foram presas, anular os processos, né? O ápice do golpe à Lava Jato foi a anulação de 4 processos do ex-presidente Lula, né? Por uma filigrana jurídica que não tem base legal, não existe no Código de Processo Penal isso. Quando entende-se que o juiz é incompetente pelo CEP... Então, por exemplo, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Diga. Só fazer uma pergunta, trocando em miúdos, que vocês falam muito difícil. Eu entendo. Tá difícil? Não, Superman também, porque vocês querem saber muito inteligente. O negócio do Lula eu é vou o seguinte. falar mais claro. O negócio do Lula é o seguinte. Não, pra gente entender, porque a gente precisa entender. Senão vocês enganam a gente, advogado. Fala bem. O caso do Lula. Vamos imaginar que eu cometa um crime em Diadema. Cometi esse crime em Diadema. Normal. E esse crime que eu cometi em Diadema foi lá em Diadema. Eu fiz um crime em Diadema. E eu fui julgado em São Paulo. Sim. Você mora em São Paulo. Eu moro em São Paulo, fui aqui, foi julgado em São Paulo. Não, mas onde mora? O juiz de São Paulo falou: ó, você cometeu um crime, tá aqui, ó, bicho. Porra, a foto sua aí, aqui, irmão, ó. você Olha os assaltou o pedalinhos banco. aqui, ó. Você tem os pedalinhos que você tava fazendo em Diadema. De quem esse Rolex? Fui condenado em São Paulo. Tá. Depois eles foram pro estado de São Paulo, foram lá foram pra segunda instância, lá
tribunal, foram lá pro tribunal, os velhinhos lá falaram, opa, foi lá, pô, é isso mesmo, tá aqui, tal, não sei o quê. Condena o cara, manda prender. Fui preso. Aí aparece o outro e falou, não, São Paulo não tem nada a ver com isso. Isso aí é em Diadema. Acabou isso. É mais ou menos isso? É mais ou menos. Eu vou explicar para vocês, né? Geralmente mas explica assim simples. Bem fácil para aluno do segundo ano. Geralmente o lugar, o juiz que vai julgar quem cometeu um crime é o juiz do local do crime. Então, se você matou alguém em Diadema e é um homicídio isolado, não tem relação com outro crime, com nada, vai ser em Diadema que você vai ser julgado, tá? Vamos supor que o promotor errou, fizeram o boletim de ocorrência em São Paulo, ele foi processado e o Tribunal do Júri de São Paulo julgou, por exemplo. Essa incompetência é a chamada territorial, que é em relação do lugar do crime, tá certo? Tá? O correto seria em Diadema, mas a legislação diz que se o juiz tem a mesma competência, ou seja, pode fazer a mesma coisa que o juiz de Diadema, não estaria errado ter ficado em São Paulo, porque essa competência, ela se convalida. Como que eu vou explicar de uma forma... o juiz poderia ter processado também alguém que cometeu um crime se fosse aqui em São Paulo. Então não está errado. Não se anula o processo. Seria diferente, por exemplo, uma pessoa passou moeda falsa aqui em São Paulo. Tá. Crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal. É um crime federal. Mas daí o promotor... Do Lula não foi? É federal. É federal porque era no Lula. Mas só para ficar bem claro para nossa audiência. Então, a pessoa cometeu um crime federal e foi processado pelo promotor de justiça do Estado por passar moeda falsa. O juiz estadual o condenou. Aí está completamente errado, porque o crime é federal. Então, aquele juiz estadual jamais poderia julgar aquele caso. Ficou claro? Ficou. Sim. Nestes casos, aí se anularia tudo. Estaria tudo errado. No caso do Lula... por que começou em Curitiba? Não era uma operação glamurosa como a Lava Jato. Estava se investigando lavagem de dinheiro, um crime ordinário que a gente investiga isso todos os dias. Era um grupo de lavagem que tinha envolvimento de doleiro. É lá em Maringá, se não falha a memória. Ocorrido em Maringá. Mas acho que foi em Foz do Iguaçu, não foi? Eu acho foi que... Isso aí foi na época da Dilma. Não foi na época da Dilma? Começou a investigação lá para 2013, 2012, acho mais ou menos, né? Foram dólares encontrados e aí descobriram que ele tinha um descaminho num escritório que ficava numa lava-jato. E aí começaram a investigar e descobriram que vinha da Petrobras e aí não parava mais de subir, né? Exatamente, exatamente. Até mesmo por prevenção, né? Prevenir. Exatamente. O juiz que conheceu primeiro a causa, todas as causas... Desculpa interromper aqui, doutor. Mas todas as causas que venham daí... Quando esse juiz conhecer um caso, todos os outros casos que têm a ver com essa causa principal são jogados para esse mesmo juiz. Esse é o Instituto da Prevenção dentro do direito. Prevenir, aquilo que vem antes, né? Então esse é o ponto que a gente teve no caso da Lava Jato. Aí, obviamente, quando a Lava Jato começou a crescer e começou a chegar em outros partidos, como o próprio PSDB... O Supremo mudou o entendimento. O Supremo antigamente condenava em segunda instância, perseguia todo mundo, dava mandado de prisão para todo mundo, investigação para todo mundo, e chega num ponto que eles trocam completamente. Não, mas o que eles falam é que o Moro aliviou para os colegas dele. Não, Emílio, isso é uma falácia. Não sei. Narrativa. Não, isso é falácia. Não sei, doutora. Só não pode perguntar para ele. Então começou com um esquema de lavagem que era pequeno, que tinha um posto de gasolina, por isso que é a Operação Lava Jato. Então, o juiz Sérgio Moro se tornou o prevento. Tudo que era relacionado a essa organização criminosa ficou lá. E no começo, os réus pediam para sair de Curitiba, porque sabiam a fama do juiz Moro. Agora, o STF sempre se manifestava. Não, a competência da 13ª vara. Quando começaram a surgir outras pessoas, o Cunha, eletronuclear, daí não, então tem que ir para o Rio de Janeiro. E o Fachin era sempre contra, ele votava contra. Não, o competente é a 13ª vara. Daí começou a se desmembrar. Então, mas aí você tem que lembrar o seguinte, por isso que a vida é cruel. Aí você tem que lembrar que
fizeram o boneco do Moro. Sim. Sim. O herói. Fizeram o herói Moro com aquela roupa de Superman. A Zamba. Tá na varanda dela. Aí o que acontece? Todo mundo saiu. Eu lembro os juízes, meus amigos. Eles chegavam assim, ó. Cheio de pompa. E a de capa pra trabalhar. Queridinho? Eu E a de capa sou pra trabalhar. juiz. Eu sou o juiz. Aí o que acontece? O judiciário virou rei, virou soberano. E aí é o que nós estamos hoje com o Supremo. Posso emendar? Porque o Supremo é o Supremo. O próprio nome já diz. Mas é que as pessoas... É a Suprema Corte. Posso aproveitar e de lá fazer ninguém faz. Supra- Então, o que acontece? O povo Não é bobo. o povo unido jamais será vencido, mas o povo unido faz cagada. Opa, então, que faz? Claro. Então, quer dizer, esse poder que o povo... Porque o Fachin também ia contra, porque o povo estava na rua. Sim. O povo tava na rua. Eles têm medo do povo, claro, né? Foi perdendo o apoio lá claro. Lava Jato. Coisa mais interessante. Então aí o que acontece? Hoje em dia tá lá, claro, pô, todo mundo lá. Cheio de pompa. Não vou citar nome aqui que os caras me Gente, não é ferram bobo. também. Todos. Eles estão muito poderosos. Pra não ter Aí o cara vai lá dar uma canetada e fala, bicho, isso aqui sou eu, cala sua boca. Desculpa, por que dá Porra, não canetada? foram no Senado. Não foram no Senado. Não, mas calma. A coisa que a gente nunca falou é o seguinte. O Senado foi... O que está acontecendo? É impossível. Deixa eu só emendar, claro. depois você vem. É o Sim, seguinte, se tiver um jogo do São Paulo e Corinthians, o juiz não pode torcer nem pro São Paulo, nem pro Corinthians, certo? Exatamente, perfeito. Tem que ser imparcial. O STF pode ter torcida? Não pode. Pode ter partido? Não pode. Ter identificação? Por pode isso ter que eu, ideologia? por isso que eu critico essas posições que Ives Gandra Martins que diz, não sou eu, que é uma corte que está sendo política. Isso não pode acontecer. Juiz do Supremo não tem que ficar, principalmente do Supremo, indo a evento político, criticando pessoas de outros poderes, criticando seja o presidente da República, seja membros do Legislativo. Ainda que não gostem do presidente, eles podem ter a sua opinião. Agora, eles não têm que expor, porque isso pode macular, eles podem se tornar suspeitos. Mas agora eles Agora eles quem estão... vigia o Superman falar? Quem vigia o vigia? Deixa o Superman Então, falar. desculpa. Não, mas é na esteira. Não, é na esteira pergunta da... aí quem- É na esteira da Depois pergunta você que o pergunta Morgado do falou, Moro. né? Quem Segunda controla o essa controlador, ou quem vigia o vigia. A gente viu o Supremo indo atrás de partido político, no caso o PCO, que eu até brinco com o Emílio, né? É o tipo de partido que se pegasse poder, colocaria o Emílio no paredão. Porque ele representa tudo que o partido odeia. Você tá falando mal do PCO, pô? Não, só tô falando. É a mentalidade dele. Colocar Emílio de Fala assim Mas mal do PCO, tudo não. bem. Hoje em dia está numa clareza cada vez Você não é maior, né? democrata, pô? Então, mas eu tô falando, a Democracia, gente pô, defende a respeito. liberdade de expressão deles. E eu defendo Sim. a existência do PCO, inclusive. Perfeito. Aí você tem o Terça Livre, o canal do Alan dos Santos, que foi também objeto de perseguição pelos ministros, no caso a figura do Alexandre de Moraes. E você tem também o caso do Daniel Silveira. Como que você enxerga, quer dizer, esse avanço do ministro Alexandre de Moraes? E você acha que existe um problema da ausência de remédio para um ministro ativista? Então, na verdade, tem remédio, né? Quando um ministro eventualmente vem a cometer um crime de responsabilidade, né? Um exemplo de crime de responsabilidade é quando o juiz é impedido de agir nesse caso. Então, por exemplo, um juiz não pode julgar o caso que tem a mulher dele, que tem o filho dele. Se tem um inimigo dele, uma pessoa que cometeu, em tese, crime contra ele, né? Porque o Daniel Silveira, em tese, teria cometido um crime contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele seria impedido de atuar naquele caso. Então, quando haja cometimento de um crime de responsabilidade, não estou falando que aconteceu, mas havendo, hipoteticamente, quem que é o responsável por investigar isso? É o Senado Federal. Então, existem já vários pedidos de impeachment contra vários ministros do STF e ficam parados com o presidente do Senado. O Davi Alcolumbre, no último dia do mandato dele, que era o ex-presidente do Senado, ele arquivou numa canetada 36 pedidos de impeachment contra praticamente todos os ministros do STF. Isso está errado. Mas também, só um ponto na mão aqui. de um cara a só? galera da esquerda Sim. fala que essa posição sua, e a que eu defendo também, é política e não jurídica. É isso, aí que a esquerda brinca com conceito e fluidez conceitual. Que eu acho que é o ponto importante de explicar tecnicamente onde que está o abuso de poder. E você faz isso, né, direto no Instagram e nas redes sociais. Sim. Então, eu me identifico como conservadora de direita. Agora, não é por isso que eu vou olhar o direito sobre o viés ideológico. Eu vejo de acordo com a lei. Então, concordo com o Superman quando ele falou o PCO, que é o Partido da Causa Operária, ele foi incluído também no inquérito das fake news, né? O presidente do partido, de uma forma indevida. Está irregular. Quando eu critico os processos contra o Orlando Santos, eu também vou criticar quando é contra a esquerda.
eles não têm foro privilegiado perante o Mas Supremo. é a Lei de Segurança Nacional que ele foi pegar isso aí. Aí ferrou que meu amor. Tá da lei, meu amorzinho. Se for lá, ele fala, meu amor. Mas, Emílio, tá da lei, paciência. Mas eles não têm querida. foro privilegiado perante o Supremo. O Supremo só pode julgar quem tem foro privilegiado perante o Supremo. A Lã dos Santos não tem, o presidente do PCO não tem. Mas mais um ponto que é interessante nós vermos aqui, já que tem tantas pessoas que são formadas em Direito e advogados na mesa aqui, que antigamente a gente tinha sempre uma atenção, um respeito ao STF pelo conhecimento deles. Todo mundo que estudou Direito aqui durante um certo período tinha o respeito pela Suprema Corte. Quando é que a gente perdeu isso? Exatamente quando 2 requisitos de entrada ao Supremo foram quebrados. Um deles é o notável saber jurídico e o outro a reputação ilibada. No momento que os ministros foram escolhidos sem esses critérios, ou porque era advogado do partido, ou porque era o manifestante do partido, começaram a ser escolhidos, o Supremo perdeu esse poder e esse respeito. E é isso que a gente está vendo até hoje. Se a gente for procurar de todas as instituições políticas e jurídicas e do executivo que a gente tem no Brasil, o Supremo é o que menos tem credibilidade. Sim, eu concordo com você. Eu acho que não deveria ser possível nomear um ministro da Suprema Corte que já advogou para algum partido político ou que já foi afiliado a algum partido político. Tem que estar muito bem separada essa questão. Mas isso eu não concordo com você. Isso é atributo do presidente. Sim. Não, é o presidente que escolhe. Ponto. Sim, mas veja, nos Estados Unidos, todos são juízes. Embora não esteja escrito na Constituição americana que deve ser juiz de direito, nunca foi nomeado alguém que não foi juiz. Mas advogado de partido, no caso. Advogado de partido no político. Brasil também tu não precisa nem ser advogado. Para ser nomeado para o nosso Supremo, nem advogado precisa ser. Não precisa nem ter formação em direito. Então, mas tem que mudar a Constituição, pô. Exatamente. Você acha que é assim que muda? Malandrão. Vai lá e muda, o malandrão. Malandrão vai lá e muda. Blazer e fala, é nóis. Vou fazer aqui uma cartinha para Só tem um jeito, só tem um jeito. Como é que é? Só tem um jeito. Mas tem uma PEC. Não. O notável saber tem uma proposta de emenda constitucional. Fica na mão dos Alcolumbre. Então, mas tem uma PEC para mudar essa forma de escolha, para que tenham mandatos os ministros do STF. E já foi aprovada no Senado a PEC, está parada na Câmara dos Deputados. Isso que é importante falar para a população, que há saída, que é o que eu faço no meu curso Justiça e Corrupção. Eu explico quais seriam as saídas. Pressionar os deputados para aprovar essas pautas, né? Não, mas o requisito Mas o Senado é fraco, porque eles só querem reeleição, meu amor. Presta atenção. Você entendeu? E muitos com rabo preso, né, Emílio? Porque exatamente. Claro, uma mão lava a outra. Porque o requisito existe na Constituição. Está lá, notável saber jurídico e reputação ilibada. O problema é que quem vai fazer essa sabatina para saber se tu tem o notável saber jurídico ou a reputação ilibada são as pessoas que vão ser julgadas por esse juiz. E aí eu quero mais ficar amigo do juiz, né, para ter todas as regalias da lei e poder continuar impune aí durante um longo tempo. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. O que fala isso, que não então, anda... Mas pela lei o outro presidente vai escolher mais 2, aí o outro escolhe mais 2, que eles vão... Aí você muda a Suprema Corte. Ou então o Senado, se vê algum impedimento, faz impeachment. Ele pode fazer o impeachment do juiz, mas é raríssimo. Ou você pode fazer... Nunca aconteceu na história do Brasil a abertura de processo de impeachment contra ministro do STF. Mas eu acho que seria muito válido se houvesse um mandato. Na Alemanha tem mandato para os ministros da Suprema Corte. Acho que é muito mais adequado do que ficar cargo vitalício. Antes era 70 anos, super prestigiado no mundo inteiro. E tem mais um adendo. Além dos 2 nomes que vão para a Suprema Corte, tem mais dezenas de juízes que serão nomeados para os tribunais regionais, para os outros tribunais superiores pelo próximo presidente. Então, vale a atenção do povo na hora de votar, pensar que linha ideológica ele se filia mais, para saber que esse novo presidente vai fazer escolhas também para grande parte do judiciário. É verdade. E tem muita... E agora, Emílio? Tem que mudar. É muita coisa. Mas não vai, bicho. Tinha que ser um juiz. Um juiz brother. Tinha que ser um juiz. Não. O juiz vai lá. Porque, esse negócio vai lá pro Supremo. Demora. É o juiz que vai lá, o juiz... Dá uma engavetada. Mas vocês não acham que seria preferível que a maioria dos membros da Suprema Corte fossem juízes de carreira? Porque senão fica muito político. Então é nomeado o amigo, e não sai de lá nunca mais. Exatamente. Amigo do meu amigo. Seria uma consequência natural. Né? O Procurador-Geral da República, ele é da carreira. É pré-requisito. Então é como se fosse uma emprisa. O presidente, uma pessoa que não passou. O amigo do amigo do meu amigo. Pai. O amigo do meu pai. É primo do que faz inglês. O amigo do meu pai. Lembra disso? O amigo do amigo do meu pai. Quem é ele? Quem será ele na lista? Coloca na internet para saber o nome aí de quem é.
amigo eu do vou amigo dizer do uma pai. coisa pra você. Eu acredito em Deus. Amém. Só na E na rapaziada. justiça? Você acredita na justiça? Depois desse Divina. assunto, Na não. rapaziada. Mais ou menos. Só na Eu divina. acho que a decisão judicial, o cumpra-se, Sim. a gente tem que respeitar. Sim. Exato. Porque se a gente não respeitar o cúmplice, foi por coisa. É lógico que a gente pode discutir, pode tentar Recorrer, melhorar, né? pode recorrer, a gente pode sempre tentar na base da justiça. Mas, como eu acredito nas urnas, Mas é importante que a justiça eu tenho que acreditar nas respeite urnas. as leis também, né? Quanto mais dinheiro tiver, Não, mais sim, tu recorre sim, também. mas se a gente, Mas se sim, a tem gente que não- cumprir. Não, tem que se a cumprir gente justiça não judicial. acreditar nisso, aí, né? Aí tamo ferrado. Aí fica Tamo ferrado. difícil. Aí vamos Aí embora eu não pra posso casa. comentar. Aí eu não Bora, posso né? comentar. Aí eu Aí acreditar. perde o boné. Não é? É lógico. Claro que a gente tem que sempre acreditar no Tameia deu um show aqui de esclarecimento. Tameia. Tameia é show. Espetacular. Sim. Tameia é Eloquente. linda. Ficou claro? Tem curso, hein? Tameia, E o curso? Tameia, Tem a curso. Tameia, Fala a do meu Tameia. Ô, Tameia, você é o quê? Procuradora? Da República. Professora. Você sabe que eu já me ferrei lá, né? Como colégio. Eterno já. Já foi de terninho Tem como Colombo. ajudar, não é? Doutor Sérgio Suyama. Você não sabe o que esse cara fez na minha vida. Por quê? Você guarda ou você... É a história do ratinho? O cara sabe o nome e o sobrenome, então acho que ele guarda ou não guarda? Mora Sérgio, onde? chegava lá e ele me olhava assim, ó. Ele tem aquela cadeira lá em cima. Assim. Papai, né? Sim. Papai sofreu muito ali. Aqui na Ministro, sei lá. Você ia colocar aquele terno Colombo. O cara tinha lá os esquemas dele, o que a Barra gente italiana. sofreu. As Não. paniquetes, né? Não, o que a gente Camisa sofreu facinho. na mão, Camisa o que a facinho. gente sofreu, o que a gente sofreu 12 botões. na mão do Ministério Público, eu vou te falar, é de cinema. Pra você ir trabalhar, hein? Pra você fazer um programa lá com E pagar Com imposto. anão. Entretenimento. o que a gente sofreu ali com aquelas capas. Aquele olhar. Mas o povo colocou lá, agora aguenta. Agora- Sérgio Moro, super. Agora resolve, Vocês vão ter que Tatá. aguentar. Agora é Vocês com vão você. ter que aguentar a turma de lá. Que essa turma é. Porra, com uma canetada, ele manda você pra cadeia. Olha o poder desse cara. Isso aí. Sim, mas tem os órgãos Uma assinatura. correcionais, né? Não Doutora, tem órgão nenhum. médico e juiz. Eles não acham que são deuses? Não. Tem certeza? Médico, você entra, ele amputa seu braço. Fácil. Ele fala: se eu não amputar o braço, você morre. Você fala: doutor, qual deles o senhor quer? E juiz mesmo. Não, mas é sério, cara. sério? É sério? O juiz com uma assinatura, ele manda você pra Cara, cadeia. mas Aí eles você- estão tratando das coisas mais importantes da Sim, existência, sim. que é a liberdade e a vida. Ah, tá bom. Mas a gente tem que acreditar nisso aí, não é isso? Cumpra-se. Amém. O É isso aí. curso. Cumpra-se. O curso, doutora, doutora. o curso da doutora está no. Eu posso passar, vou passar seu Instagram, que acho que é Mais mais Pode, fácil, né? O pessoal pode. manda embora. Então, ó, tá aí, ó. Tameia Danelon, a nossa procuradora linda, maravilhosa. Eu preciso fazer um vinho pra você lá e pro Pra retribuir. chupetão. Vinho Você não pro gosta de vinho? chupetão. Adoro vinho. Não, vou fazer um chopp. Fazer lá na casa do Zuzu. Pode vir. Quarta-feira, você Quarta-feira nós vamos fazer lá Posso na casa do 9h30. Zuzu. Eu quero ir também. Posso? Boa. Vai Não, você não vai. pode? É, pouca gente. Fica aí. Só os amigos. Doutora, São obrigado. os brothers. É que você falou, vou fazer um vinho, achei, será que tem uma vinícola, vai alguma pensar. coisa? Não. Ele tem. Ele Não, amassa- fazer uma. Ele amassa Vinho com os Zurita, pés, um ó. encontro. Não, trocar uma ideia. Você gosta de queijo brie, não gosta? Gosto, Eu adoro. adoro. Tem cara. Fechou, Zuzu? Vamos, fechou. Quarta-feira. O Superman Vem de sunga, querendo fala pro ir. marido lá. Não, que não vai faz nada. gracinha, não. Não, por quê? Vamos Ele fazer- fala vem de sunga que é pra desclassificar. Não, se quiser. Você vê como ele é malandro. Superman vai. Vai lá, vai lá. Superman vai. Vai lá.